Eu tinha citado aí o Douglas Moo, e parece que na hora de copiar as situações que eu tinha na minha dissertação, elas ficaram meio unidas ali, intercaladas. Eu estou colocando só um pedacinho da dissertação para vocês entenderem o ponto que eu queria ressaltar, tá bom? Eu sei que já foi falado, a gente vai ficar discutindo mais a abordagem canônica, mas só para vocês entenderem a confusão que é feita entre sentido e significância por ele. Tá? Então, eu vou ler isso para vocês aí, é um parágrafo só. Tá? Diz assim: por fim, o quarto ponto requer atenção, pois Douglas Moo é culpado da mesma negligência que Carlos Oswaldo observa nos textos de Bruce Waltke, quando Waltke, usa os termos significado e significância, faltando uma linguagem mais acurada no ensaio de Moo. Em um momento ele afirma em referência ao Antigo Testamento. Está dando para enxergar, pessoal? Está muito pequeno? Eu estou lendo aqui, mas nem perguntei, né? O pessoal de trás consegue enxergar? Tá bom? Tá bom. Então vamos lá. Em um momento ele afirma em referência ao Antigo Testamento que o apelo é feito não a um sentido do autor divino que de alguma forma é deliberadamente escondido do autor humano no processo de inspiração, mas ao sentido do próprio texto que recebe uma significância mais profunda enquanto o plano de Deus se desenrola. Então aqui claramente ele faz uma distinção entre sentido e significância. Então, quando o autor do Novo Testamento usa o Antigo Testamento, ele aponta para uma nova significância, não para um novo sentido. Ok, eu concordo com o Moo nesse ponto. Aí, a gente continua aqui depois do número 55, aqui, da nota 55. Já em outra parte, ele diz que o que está envolvido na leitura que os autores do Novo Testamento fazem do AT não é apenas a significância última, percebe aqui que mudou? De um texto ou suas múltiplas aplicações válidas, mas o sentido do texto não compreendido plenamente pelo autor humano. Então, primeiro ele diz que não é uma questão de sentido aqui, mas de uma significância mais profunda. Depois, um pouco mais para frente, no mesmo artigo, ele diz que a questão do uso do novo no antigo não é de significância, mas do sentido do texto que não tinha sido compreendido pelo autor do Antigo Testamento. Então, é uma confusão terminológica que ele faz aí. Aí, de novo, aqui, ó, ele diz: uma vez mais, então, nós encontramos um versículo do Antigo Testamento ao qual é dado uma profundidade adicional, uma nova riqueza e uma significância mais precisa à luz da revelação da justiça de Deus. Joia! Então, ele está dizendo que o que vem depois, pelo autor do Novo Testamento, não é um sentido, mas uma significância. Concordo. Depois ele diz: o significado último, então já deixou de usar significância e passou a usar agora significado. E cristológico, discernido pelos autores do Novo Testamento, em passagem após passagem do Antigo Testamento, frequentemente se estende além, mas está sempre baseado no sentido tensionado pelo autor humano. Então você nunca sabe o que ele quer dizer, né? Primeiro ele fala que é um significado último, ou sentido, aqui é a mesma palavra, tá? Em inglês, meaning. Depois ele usa de novo a ideia de meaning aqui, para dizer que é um sentido e depois tem um sentido mais profundo. Há muita confusão terminológica, e esse é um problema da abordagem canônica, especialmente do Douglas Moo. Ok? Vamos lá. Mais uma abordagem, a abordagem da hermenêutica judaica. E eu vou tentar, por volta de 9h15, dar uma paradinha nessa exposição das abordagens e falar um pouco sobre os salmos imprecatórios. Pode ser? A gente vai até 35, que é o horário que a gente tentou ir ontem. Pode ser? Vocês aguentam? Se não der, vocês falam, a gente para. Bom, a hermenêutica judaica basicamente entende que os autores do Novo Testamento usaram métodos de interpretação que era comum no judaísmo da época. Eles entendem que a exegese dos autores do Novo Testamento é uma exegese cristológica. Ou seja, eles leem o Antigo Testamento a partir de Cristo. Nesse ponto, eles são muito parecidos com a abordagem canônica que a gente acabou de mencionar. Os autores do Novo Testamento usam técnicas interpretativas judaicas,
que são chamadas de Midrash. Midrash era a interpretação rabínica, que buscava um sentido mais profundo do texto do Antigo Testamento, que seria uma espécie de sentido espiritual, às vezes um sentido devocional. E Pesher, que era usado pela comunidade de Qumran, que via a profecia do Antigo Testamento como um mistério, né? E o Pesher seria a explicação daquele mistério. Geralmente na comunidade de Qumran funcionava assim. Abacuque, eles comentam, o livro de Abacuque dizia, trazia uma determinada mensagem específica, né? Esse seria o mistério, o ras, o mistério, né? Aquela mensagem de Abacuque precisa ser entendida para os dias de hoje. Aí tem o Pesher, o mestre da comunidade de Qumran, chamado mestre da justiça, ele que dava a interpretação para os dias daquela comunidade. Então eles sempre liam o texto de Abacuque não à luz do contexto em que Abacuque foi produzido. Eles liam o texto de Abacuque à luz da realidade em que eles estavam vivendo. O F.F. Bruce costuma dizer que, para a comunidade de Qumran, eles liam o texto bíblico da seguinte maneira: isto que nós estamos vivendo hoje é aquilo que o profeta anunciou. Então, sempre olhando para a própria realidade e buscando correspondência no texto bíblico para a realidade que eles estavam vivendo. O Midrash dos rabinos, né, era um processo inverso. Começava com o texto e buscava aplicar espiritualmente aquele texto para a realidade em que eles viviam. Então, Qumran, isto é aquilo que está no texto. Os rabinos começavam com aquilo que está no texto. É isto que nós estamos vivendo. Então, um partia da própria realidade, o outro partia do texto. Mas os dois acabavam espiritualizando o texto, de uma certa forma. Há alguns representantes aí. O próprio Grant Osborne, que escreve a Espiral Hermenêutica, ele tem um capítulo que ele fala sobre o uso do Antigo e Novo Testamento, naquele manual de hermenêutica dele. E ele parece esposar, defender essa posição da hermenêutica judaica, misturado com a abordagem canônica, né? Só para vocês entenderem aí, como é que funciona essa abordagem da hermenêutica judaica. Em quase todos os autores do Novo Testamento podem ser encontradas algumas exegeses literais e diretas dos textos bíblicos. Perceba, o Longenecker está dizendo aqui, olha, você pode achar uma ou outra ali que é literal. Ocasionalmente, algumas interpretações alegóricas. O método Pesher, todavia, lembra que é o método de Qumran? Isto que estamos vivendo é aquilo. Predomina em certa classe de material, isto é, aquele que é representativo dos primeiros discípulos de Jesus. Principalmente a pregação de Pedro, evangelhos de Mateus, João e Pedro. Nesses textos, os autores parecem tomar o próprio método de Jesus de interpretação das Escrituras como padrão deles. Por revelação, eles vieram a compreender que isto, manifesto na obra de Jesus, é aquilo do qual o Antigo Testamento falava. Como é que é esse negócio, Tiago? Como é que eles dizem que os autores, especialmente Mateus, Pedro, usavam esse Pesher? Isto é aquilo. Vamos comigo lá para Mateus 2, só para eu ilustrar para vocês como é que eles veem esse isto é aquilo. Olha só, Mateus 2, versículos 13 a 15. Mateus 2, 13 a 15. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levante-se, tome o menino e sua mãe, e fuja para o Egito, fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta do Egito. Pelo profeta, do Egito chamei meu filho. Percebe?
o que o Longenecker vai dizer, olha, Mateus, ele usa o sistema Pesher. Ele diz, Jesus volta com seus pais do Egito para a terra da promessa. Aí ele diz, isto que aconteceu na vida de Jesus é aquilo que o profeta Oséias havia profetizado. A mesma coisa ele vai fazer nos versículos 16, 17 e 18. Quando Herodes começa a matar os meninos, matar um monte de garotinho lá da região da Judéia, no versículo 17, Mateus vai dizer, então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviste uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque já não existe. Ele diz, olha, isto da vida de Jesus que aconteceu na época de Jesus, de um morticínio de crianças judias, é aquilo que o profeta havia anunciado a respeito de Raquel chorando pelos seus filhos. Tá bom? Então eles vão dizer, olha a metodologia Pesher, dirá o Longenecker. Eu discordo, mas ele entende assim. Embora haja semelhança, eu penso um pouco diferente, ou bastante diferente. Aí você tem o outro método de interpretação. Outros escritores do Novo Testamento, porém, como Paulo e o autor de Hebreus, podem ser identificados por um tipo midrástico de interpretação bíblica, exceto onde Paulo usa uma abordagem Pesher na discussão do seu próprio chamado apostólico. A interpretação midrástica nas mãos desses autores começa com a Escritura e busca demonstrar relevância cristológica mediante uma exegese atomista controlada, né? Ou expressão feia, né? Exegese atomista controlada. Como é que a gente vê isso funcionando em Paulo, segundo Longenecker? Pega lá o texto de Romanos capítulo 3. Há aqui o que os rabinos faziam para argumentar a respeito de algum tema, em que eles encadeavam uma série de textos do Antigo Testamento para comprovar o que eles estavam falando. Começando com o texto bíblico e depois trazendo para a realidade, né? Mateus era isto, é aquilo. Paulo ele vai dizer, aquilo que está no texto é isto que eu estou querendo demonstrar. Então, se você pega Romanos 3, a partir do versículo 10, Paulo começa a fazer citação de diversos textos, né? Textos da lei, textos de salmos, textos dos profetas, né? Não há nenhum justo, nenhum sequer, não há quem entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Ele vai argumentando, vai citando diversos textos do Antigo Testamento, e aí ele chega nos versículos 19 e 20. Sabemos que tudo que a lei diz, o diz aqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência da lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Ou seja, os vários textos que ele citou demonstram pela lei, né, e a lei é que ele usa no sentido mais lato, né, Torá, né, o Pentateuco, né, os livros dos escritos, no caso aqui o livro de Salmos, os profetas, citando Isaías, comprovam que o homem é um pecador, que ele é ímpio, que ele não consegue cumprir a lei de Deus. Logo, Paulo chega na sua conclusão dos versículos 19 e 20. Então ele encadeia uma série de textos para corroborar, para comprovar aquilo que ele vai argumentar. O Longenecker vai dizer, isso daqui é metodologia midrástica dos rabinos. O que a gente pode dizer sobre essa abordagem do método judaico que o Longenecker propõe? Ele evita o uso mecânico de textos-prova, de fato ele tenta entender um pouco como funcionava a dinâmica interpretativa, de certa forma isso é interessante. Evita distorções ilegítimas do sentido original, né, dizer que o autor do texto bíblico inventou algo, ele vai dizer, não, ele usou uma metodologia que era comum para aquela época. Mas qual que é o grande problema? Ele exagera na semelhança entre as técnicas interpretativas dos apóstolos e a dos rabinos judeus.
dizendo que os apóstolos dependeram do método dos rabinos para entender o Antigo Testamento. Me parece que eles não eram tão dependentes assim, eu acho que bem pouco dependentes, né, do que o Longenecker quer indicar. Usa algumas categorias imprecisas. Por exemplo, há muita discussão sobre o que o Midrash significa. Depois que o Longenecker escreveu o texto dele, o pessoal continuou discutindo, e aí você tem toda a discussão sobre a nova perspectiva de Paulo, onde você tem o E.P. Sanders, você tem o N.T. Wright, e discutindo a metodologia rabínica, como os rabinos entendiam questão de lei e graça, e discutindo também o método judeu de interpretação. Então parece que Midrash é um termo bastante impreciso para falar, por exemplo, que era um método que Paulo usava. Não há uma unanimidade, por exemplo, há indicações, há certos traços, elementos, mas é difícil você definir um método como método midrástico. Um outro problema desse método faz a ênfase recair sobre os fatos históricos que possibilitaram a interpretação e não sobre a legitimidade do método, né? Então, eles estão muito mais preocupados em dizer, olha, o autor bíblico usou um método que era comum para ele, do que discutir se o método era correto ou não. Mas se o autor bíblico usou um método comum da época e era um método errado, então aquilo torna ilegítima a interpretação do autor do Novo Testamento. Por exemplo, na nossa época, há diversas interpretações. Há as hermenêuticas centradas no leitor, como é o caso das hermenêuticas feministas. Eu tive uma situação que eu passei apuros numa aula de teologia. Eu fui inventar de assistir aula de teologia feminista. Eu queria entender, né, como é que era a história, tudo mais. Rapaz, a proposta da professora era reinterpretar o texto de Lucas, que narra Jesus com Marta e Maria. Maria está lá aos pés de Jesus, sentada aprendendo dele. Ela fala, tá vendo, olha o texto patriarcal aqui, Jesus é um homem, Maria é uma mulher, está sentada aos pés de Jesus. Olha que preconceito contra a mulher. Aí Marta vai chamar a atenção de Jesus e falar, oh, Senhor, não te importas que eu fique fazendo tudo aqui, ela ia aos teus pés, ouvindo? E aí Jesus dá um corte em Marta, né, e diz, olha, você está preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Aí está vendo de novo, a mulher sendo cortada por um homem, o homem é que dá a palavra final. E aí a proposta era, reinterprete o texto, né? A ideia dela é fazer aquilo que a senhora Elizabeth Schussler Fiorenza, professora da Universidade de Harvard, propõe. Releia o texto, reinvente o texto. E aí, a aula era tão boa que tinha eu e mais duas feministas só na classe, né? Mas aí as duas feministas fazendo lá o exercício dela, aquele malabarismo exegético, relendo o texto, não, aí Marta chama atenção, Jesus vai junto com Marta lavar a louça, e Maria está sentada ali ao lado, Jesus está mais aos pés, tal. Aí chegou a minha vez, né? Ela queria que eu fizesse a mesma coisa que as outras fizeram. Eu falei, professora, mas eu não consigo enxergar da maneira que o senhor está enxergando. Eu falei para ela, primeiro que essa não é a primeira vez nos evangelhos que tem gente sentada aos pés de Jesus aprendendo dele. Você tem cenas em outras partes dos evangelhos em que você tem homens e mulheres sentados aos pés de Jesus. Então não é porque tem uma mulher aqui que esse texto é patriarcalista, ou é machista, né? ou tem algum problema com mulher, misógino. Não, é mais uma cena em que tem alguém sentado aos pés de Jesus. Eu falei, tem outra. No contexto anterior, um pouco antes, você tem um mestre da lei conversando com Jesus, discutindo, e Jesus também dá um corte da última palavra para ele. Era um homem, alguém de status naquela sociedade, um religioso, e Jesus também dá o corte, não apenas com Marta. Ela falou assim, mas você está muito preso à sua interpretação, tal, tem que se soltar mais, não sei o quê. Aí eu falei, professora, mas será que essa não é uma forma opressora da senhora querer a sua interpretação sobre mim? Na hora falou, olha, você veio para esse curso, é isso que está na ementa e é assim que a gente vai fazer. Aí conversando com os meus amigos depois, eles falaram, pode deixar que no final ela vai olhar com muito carinho para o seu trabalho quando você tiver que entregar, né? Na hora eu desisti da matéria e fui fazer outra coisa, né? Mas o fato aqui é que essa leitura feminista ela é comum na nossa época, correto? Há feministas que o fazem. Há leituras libertadoras.
Mas isso não significa que essas leituras estejam corretas. O fato de eu usar um método que é comum para a minha época não torna legítimo aquele método. E esse é o grande problema. Se os autores do Novo Testamento forem acusados de usarem o Pesher e o Midrash, eles não estão usando uma hermenêutica histórico-gramatical. Eles estão usando uma hermenêutica puramente espiritualista, que não leva em conta o contexto, pelo menos no caso do Pesher, onde basicamente se faz associação do texto bíblico com hoje, né? O hoje, começando com hoje, e ligando algo ao texto bíblico. Então eles estariam errados. E esse é o grande problema com esse método da abordagem judaica de interpretação. Sugere uma interpretação lectocêntrica, porque tanto no Midrash quanto no Pesher, o foco era especialmente a situação de hoje. Às vezes faltava-se com a preocupação do que o texto significava naquele contexto específico que ele foi produzido. Ok? Até falando sobre a questão da teologia feminista, eu chegava para minha esposa e falava: meu amor, estou me sentindo tão oprimido nas aulas que eu estava tendo lá. Tal. Pois é, né? Falam tanto de opressão, mas eu estava oprimido lá. Bom, vamos continuar aqui um pouquinho. Uma crítica que o Augustus Nicodemos, um continuista, inclusive na sua abordagem hermenêutica, faz a essa abordagem, e eu concordo com ele. Diz assim: muitos estudiosos são culpados de paralelomania, fazendo crítica a esse tipo de hermenêutica do Longenecker. Isto é, eles colocam lado a lado elementos do cristianismo e judaísmo primitivos, detectam similaridades e, com base nelas, concluem que o cristianismo copiou isto ou aquilo do judaísmo da época. Além do fato de que não havia uma forma única do judaísmo no período apostólico, você tinha fariseus, saduceus, essênios, filo, os apocalípticos, similaridades de pensamento e método podem se explicar de outra forma que não a dependência direta. Aparece aqui com aquele método X. Mas isso não significa que o autor do Novo Testamento estava dependendo da forma que os judeus ou que algumas escolas judaicas interpretavam naquele período. Então, esse é um problema dessa abordagem, aquilo que o Augusto chama de paralelomania. Tentar toda hora achar correspondência entre o cristianismo primitivo e o judaísmo, o cristianismo primitivo e o judaísmo do segundo templo. Ok. Há a aplicação inspirada do sensus plenior. Nossa, que negócio é esse? Esse foi um método novo, tá? Não está nos artigos do Bock, não estava na tese do Carlos Oswaldo. É, na verdade, uma tese mais recente, por volta dos anos 2000, que o pessoal da escola do Master, né, Master Seminary, que é uma escola, inclusive, dispensacionalista, né, desenvolveu. Eu vou mostrar porque eu discordo da abordagem do Robert Thomas e do John Walton. Eu não tenho certeza se os dois estavam dando aulas no Master naquela época, mas saiu no jornal que eles tinham, tá bom? Era basicamente uma abordagem produzida pelo jornal deles, por isso que eu estou identificando com aquele seminário. Ele diz o seguinte: há duas formas distintas, porém aceitáveis, de ler o Antigo Testamento. A primeira delas é a interpretação histórico-gramatical, que possui regras objetivas e fixas na leitura bíblica. A segunda é a interpretação subjetiva feita pelos autores do Novo Testamento, cuja autoridade residia na própria inspiração divina. Se você tem inspiração, você não precisa da hermenêutica histórico-gramatical. Se você não tem inspiração, no nosso caso, aí você deve proceder pelas diretrizes conhecidas da hermenêutica. Percebe que eles estão propondo aqui que há um novo sentido que o autor do Novo Testamento identifica ali, que é o sentido que não tem relação com o sentido do Antigo, é um sentido novo, distinto, mas que é válido porque o autor do Novo Testamento era inspirado. O que eles estão dizendo é: o autor do Novo Testamento não usou um método histórico-gramatical ou um método que via alguma continuidade naquilo que os autores do Novo Testamento estavam dizendo e aquilo que o autor do Antigo dizia, simplesmente criaram um sentido novo. Mas como eles são inspirados, o sentido que eles viram, mesmo não respeitando as regras histórico-gramaticais, é válido,
porque afinal de contas eles eram inspirados por Deus. Ou seja, eu e você não podemos imitar a metodologia dos autores do Novo Testamento. Basicamente é isso que eles estão dizendo. Olha só o que o Robert Thomas diz. Que a passagem tem dois sentidos é evidente, mas apenas um desses sentidos deriva da interpretação histórico-gramatical do próprio Antigo Testamento. O outro sentido vem da análise histórico-gramatical da passagem do Novo Testamento que a cita. Olha só, eles estão dizendo, tem mais um segundo sentido. Então, se a abordagem canônica diz, há um sentido mais profundo que aparece no Novo Testamento, a abordagem da aplicação inspirada do sensus plenior diz, tinha um sentido lá no Antigo e tem um outro sentido no Novo. São dois sentidos distintos que nós vemos no Antigo e no Novo Testamento. Um pouco complicado isso daqui, ou bastante complicado. Como é que a gente pode avaliar essa proposta deles? Relegar os usos que o Novo Testamento faz da revelação anterior, que não representa uma interpretação histórico-gramatical clara, ao subjetivismo inspirado, parece uma resposta simplista para um problema realmente complexo. Simplesmente dizer, não, eles inventaram um sentido novo, é isso que aconteceu. São inspirados, então está valendo. Né? A gente crê que a Bíblia é inspirada por Deus, se o autor do Novo Testamento inventou um sentido que não estava no Antigo, não tem problema, porque o texto é inspirado por Deus. Parece ser uma resposta muito simplista, não simples, simplista, para um problema complexo. O Gerhard Hasel, ele tem uma teologia do Antigo e Novo Testamento bastante interessante, agora está unida, né? Antes tinha sido publicada pela Juerp separadamente. Ele é um adventista, mas ele tem talvez um dos melhores livros para a gente entender a discussão sobre teologia bíblica. O livro dele se chama Teologia do Antigo e Novo Testamento, se eu não me engano, publicado pela Academia Cristã. Ele tem uma pesquisa bastante extensa. E o Hasel, eu discordo dos adventistas, tá? Mas o Hasel, nesse apontamento aqui, ele tem razão quando ele critica uma abordagem semelhante a essa da aplicação inspirada. Ele diz, é difícil aceitar a ideia escriturística de uma referência arbitrária somente com a finalidade de obter material para ilustrações. Quer dizer, como é que é? O cara está lá escrevendo para uma igreja, argumentando que aquilo é o correto, citando o Antigo Testamento para fundamentar o argumento dele, mas a maneira como ele usa o Antigo Testamento não tem nada a ver com aquilo que ele está dizendo. Os destinatários não iam perceber a falta de ligação? Não iam perceber que era um sentido novo que ele está criando? E se ele está criando esse sentido novo, para que ele cita o Antigo Testamento se não tem uma relação com aquilo que ele vai usar naquele momento que ele está escrevendo? Fica um negócio bastante esquisito, né? A audiência era incapaz de perceber esse novo sentido e perceber que não tinha uma ligação. O Jack Weir, que escreveu propôs uma outra maneira de interpretar o uso do Antigo e do Novo, ele diz, o escritor do Novo Testamento não era completamente livre para improvisar, desde que estava limitado aos pontos de correspondência, equivalência e similaridade entre o Antigo e o cumprimento proclamado. Ou seja, aquilo que eu já mencionei, eles não podiam inventar uma coisa do nada. Precisava ter alguma relação daquilo que eles estavam falando com aquilo que o Antigo Testamento havia anunciado. Chegamos na abordagem que eu quero propor para vocês nessa noite aqui. Bom, finalmente, estamos terminando a nossa peregrinação. Essa abordagem que eu estou propondo, ela tem vários estudiosos que a esposam, que a defendem. Né? Um deles é o Dr. Elliot Johnson, pouquíssimo conhecido por aqui. Né? Ele escreveu um livro chamado Expository Hermeneutics, né? Hermenêutica expositiva. Um livro bastante interessante, onde ele discute significativamente esse tema do uso do Antigo e do Novo. Infelizmente, ninguém traduziu esse livro, e é um livro bem... Ele tem uma linguagem um pouco difícil. Foi engraçado que um professor meu do Seminário Palavra da Vida, que estava na minha banca na defesa do mestrado, ele depois veio conversar comigo. Achei legal que você citou Elliot Johnson, porque eu fui aluno dele vários meses e eu nunca consegui entender ele direito. Né? Então, a linguagem é um pouco difícil mesmo. Ele tem uma linguagem um pouco mais complexa, usa certas teorias, né, que torna
talvez um pouco complexo de entender. O Roy Zuck, né, da interpretação bíblica, na hermenêutica, no livro básico dele de hermenêutica, ele discute essa questão, e o Carlos Oswaldo, que eu estou citando um brasileiro aqui, que defende algo semelhante ao que eu vou propor. O que é o referência plenior? Vocês percebem que tem um método chamado sensus plenior. Okay? Eu estou propondo para vocês o referência plenior. Que negócio é esse? É uma resposta, tá, ao sensus plenior. Né? O que é o método do sensus plenior? Então vamos entender, está aqui, ó, nessa citação aqui, entre aspas. Sensus plenior é o sentido mais profundo tensionado por Deus, mas não claramente tensionado pelo autor humano, que é visto existir nas palavras das Escrituras, quando estudadas à luz da revelação posterior ou do desenvolvimento da compreensão dessa revelação. Qual que é o problema dessa abordagem católica? Que o pessoal do referência plenior vai usar alguns insights, algumas percepções, mas não vai compreender, mas não vai concordar com tudo. Primeiro, essa ideia de um sentido mais profundo. Sentido mais profundo lembra um pouco a abordagem canônica. O sentido mais profundo só é dado no Novo Testamento. Parece que nós estamos falando do mesmo sentido, não de um sentido mais profundo no Novo Testamento. O mesmo sentido, aplicações diferentes. Um outro problema dessa proposta aqui é onde esse sentido mais profundo é encontrado. Olha só essa citação do Raymond Brown, naquele comentário bíblico Jerônimo, tá bom? Tem, eu acho que, não sei se é Vozes, Paulos, Paulinas, Loyola, alguma delas publicou em português. É um comentário escrito por pessoas de fala inglesa, né? Mas foi traduzido em português. Olha o que o Brown diz. A base geral para se propor o sensus plenior seria o fato de que na longa história da exegese, textos da Escritura têm sido interpretados de um modo que vai além do seu sentido literal, e sua mais plena interpretação vem sendo apoiada por escritos aos quais os cristãos conferem autoridade. O Novo Testamento, tudo bem, mas aí ele cita quem? Os pais da igreja e os pronunciamentos da igreja. O guia mais seguro para o sensus plenior é uma interpretação autoritativa das palavras da Escritura de um modo mais que literal. Autoritativo no sentido de que vem de um dos guias da revelação. O Novo Testamento, os pais da igreja ou os pronunciamentos da igreja. Ou seja, há um sentido no Antigo Testamento, que é o seu sentido histórico-gramatical. Mas há um sentido mais profundo daquele texto, que pode ser encontrado não apenas no Novo Testamento, mas também nos pais da igreja e nos pronunciamentos autorizados, nos concílios, por exemplo, da igreja. Então, o que ele está dizendo é que esses concílios trouxeram um sentido mais profundo para a gente entender aquele texto. Né? E esse sentido mais profundo é válido. Bastante problemática essa proposta. Onde é que está a discordância? Já foi tudo de uma vez, né? Eu não queria, mas tudo bem. Primeiro, a ideia de que vai além do seu sentido literal, ok? Quando está falando de sentido literal, pessoal, a gente não está falando que você tem que pegar a figura de linguagem e interpretar aquilo literalmente, ok? Por exemplo, quando o salmista diz, né, como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma anseia por ti. Né? Você não acha que o salmista vai andando como uma corça até Deus, pulando, né, começa a beber de Deus. Não é uma figura de linguagem. Okay? Quando a gente está falando do método literal, muitos estudiosos têm evitado, inclusive, essa expressão. A gente está falando do método normal de interpretação. O método do senso comum, aquela maneira clara, normal, como você interpreta, por exemplo, um texto de jornal. Quando você pega e está lá escrito lá, né, Luiz Inácio Lula da Silva continua preso. Né? Você não vai achar que ele está preso no PT porque não estão libertando ele para se candidatar à presidência. Não, você vai entender que ele está literalmente preso. A não ser que haja algo no contexto que indica o contrário. Ok? Então, quando a gente fala de sentido literal, a gente está falando de sentido normal. Né? A abordagem do referência plenior defende um sentido único. Então, o sentido, percebam, essa é a diferença do referência plenior para o canônico. O sentido é o mesmo.
tanto no Antigo quanto no Novo. Ah, o autor do Novo viu um sentido mais profundo? Não viu, ele viu o mesmo sentido que estava ali. Mas tem significâncias ou referentes múltiplos. Aquela historinha do amor ao próximo. Né? O amor ao próximo é um sentido só, mas as implicações disso são diversas. Olha o que Eliot Johnson diz aí, né? Vamos pular, porque o meu professor já falou que é difícil de entender, né? Porque aqui eu já estou explicando, acho que ele só vai reafirmar aquilo que a gente já está comentando aqui, né? A questão de implicações ou subsignificados. Tá? A premissa básica é que a significância ou implicação ou referente, é tudo a mesma coisa, significância, implicação, referente, tensionada e entendida pelo escritor do Antigo Testamento, está plenamente contida no sentido tensionado pelo autor divino. Este pode ser maior que a significância, mas jamais a contradiz. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Vamos pegar um exemplo aqui. Quando Davi diz, aquele que comia comigo na mesa me traiu. Há um sentido. Qual que é o sentido? Um amigo leal, próximo de Davi, ou desse salmista, o traiu. Um amigo leal traiu esse indivíduo. Esse é o sentido básico. A significância, aí nós temos duas. A significância de Salmo 41:9, basicamente Davi e talvez Aitofel, que era o seu conselheiro, e muda lá para o lado do Absalão. E a outra significância, Jesus e Judas. Ok? O sentido é o mesmo. Né? O salmista está dizendo, alguém próximo de mim me traiu. Jesus está dizendo, alguém próximo de mim me traiu. O sentido é igual. A implicação, ou referente aqui é diferente. No Salmo 41, o referente é Davi e o seu amigo próximo, Aitofel. No referente lá de Mateus, é Jesus e Judas, ok? O sentido é o mesmo. O referente ou a significância mudam. Então, segundo ponto aqui, há uma importância, diferenciação entre significado e significância. E aqui é o ponto que eu quero enfatizar. O autor humano, Davi, no Salmo 41, entendeu o sentido, mas só viu a sua significância. Ele e o Aitofel. O autor divino, percebe que aqui a ideia de dupla autoria, o autor divino entendeu o mesmo sentido que Davi, mas como onisciente, conhecedor de todas as coisas e que está progredindo, ou está ampliando a sua revelação, está havendo um progresso da revelação dele, esse Deus que sabe todas as coisas, já sabia que tinha essa significância relacionada a Davi, e que mais para frente a revelação progrediria, e ele também faria a ligação entre Jesus e Judas. Ok? Davi só sabia de uma significância. Deus, o autor divino, que inspira Davi a escrever isso, sabia da primeira significância e da segunda. O sentido é o mesmo, mudou o referente. Então, há uma importante, segundo ponto, há uma importante diferenciação entre significado e significância, em que o primeiro termo diz respeito ao que o autor afirma em um texto, e o segundo se relaciona com o contexto em que a afirmação é feita e suas implicações para o contexto de vida dos leitores. Ok? Então, aquilo que o autor afirma é uma coisa só. O contexto e as suas implicações variam. Assim, a gente mantém o sentido ligado ao autor original, embora perceba mais de uma significância. Como é que isso daqui funciona? Salmo 16 e Atos 13. Vamos lá para Salmo 16:10? Pessoal, deixa os salmos imprecatórios para amanhã, tá bom? Não vai dar tempo da gente falar. Mas vamos fechar isso aqui, porque eu acho que a gente tem que, né, terminar a amarração, no bom sentido, tá? Não estou falando de trabalho, nada, amarração, da gente terminar aqui o Salmo 16:10.
Olha só o que Davi diz no Salmo 16, 10. Porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Okay? Esse salmo é citado várias vezes no Novo Testamento. Qual que é o contexto desse salmo aqui? Já de cara no versículo 1, a gente sabe que Davi está passando por alguma situação de dificuldade. Protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Ele está pedindo a ajuda de Deus diante de uma situação difícil que ele está passando. Uma situação em que a vida dele está correndo risco. Tem risco de morte aqui. Ele corre o risco de perder a sua vida por alguém que o está perseguindo. Por alguém que quer tirar aquilo que ele tem de mais precioso, que é a vida. E ele vai buscar o refúgio em Deus. Vai dizer no versículo 2 que Deus é o seu bem maior. Vai dizer no versículo 3 que ele tem prazer nos fiéis. E os que correm atrás de falsos deuses vão sofrer. Então, provavelmente ele está sofrendo oposição daqueles que são ímpios, daqueles que correm atrás de falsos deuses. E ele diz no versículo 10 que Deus não permitiria que o corpo dele fosse abandonado na sepultura, nem permitiria que o seu santo sofresse decomposição. Qual que é o sentido básico do versículo 10? O sentido é: Deus livra o seu fiel da morte, certo? É esse o sentido aqui. Deus livra o seu fiel da morte. Qual a implicação aqui para Davi? Qual a significância para Davi? Deus livra o seu fiel da morte, no caso de Davi, da morte prematura. Tem gente querendo tirar a vida dele. Tem gente querendo matá-lo. E ele diz: o Senhor não permitirá que o santo dele, ou seja, o fiel dele, sofra decomposição. O Senhor não permitirá que eu morra. O Senhor livrará o seu fiel da morte. No caso de Davi aqui, de uma morte prematura, violenta, orquestrada pelos seus inimigos. Tiago, você não crê que ele está falando da ressurreição dos mortos? Não creio que ele já tinha essa visão clara. Isso vai ficar mais claro à medida que a revelação progride. Mas de onde você tirou isso? Podemos fazer um parênteses aqui rapidinho? Dá uma olhada lá no Salmo 6. Desculpa, que eu dou aula de Salmos, eu quero aproveitar para falar disso daí. Mas, Salmo 6, versículo 5. Olha só o que diz aí. Quem morreu não se lembra de ti. Entre os mortos, quem te louvará? O salmista está usando esse argumento aqui para dizer: o Senhor precisa me livrar da morte. Quem te louvará depois da morte? Ele não tinha uma visão muito clara do que vinha depois. Essa visão só vai ficar mais clara lá com Daniel. Ah, mas está usando um texto só. Então tá bom, vamos lá para o Salmo 30. Vamos lá para o Salmo 30, pessoal. Olha os versículos 9 e 10 do Salmo 30. Se eu morrer, se eu descer a cova, que vantagem haverá? Acaso o pó te louvará? Proclamará a tua fidelidade? Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim. Senhor, sê tu o meu auxílio. O salmista está dizendo aqui: o pó te louva. A ideia é: se eu morrer, eu vou te louvar, eu vou proclamar a tua fidelidade. Na cabeça do salmista, um momento de adorar, de louvar a Deus e de proclamar a sua fidelidade era nessa vida. Afinal de contas, a antiga aliança já dizia: eu estou fazendo um compromisso com vocês. Deus está falando: escolham hoje o que vocês vão querer. Vocês vão querer a vida ou a morte? Se vocês me obedecerem, vocês terão a vida. Se vocês me desobedecerem, vocês terão a morte. Então, na compreensão que eles tinham da revelação, eles não tinham toda a revelação que eu e você temos hoje. A morte para ele implicava o fim daquela, pelo menos da aliança específica ali, feita em Deuteronômio.
e ele não sabia o que vinha depois. Perceba que o salmista aqui não afirma que tudo vai acabar. Ele faz uma pergunta: Senhor, o que vem depois? Ainda não está claro para ele o que virá depois. Salmo 88. Só para a gente entender porque Davi aqui estava pensando na morte prematura, tá? Tudo isso só para a gente explicar isso daí. Versículos 10 e 11. Salmo 88, versículos 10 e 11. Olha só. Acaso mostras as tuas maravilhas aos mortos? Acaso os mortos se levantam e te louvam? Será que o teu amor é anunciado no túmulo e tua fidelidade no abismo da morte? Acaso são conhecidas suas maravilhas na região das trevas e os seus feitos de justiça na região, na terra do esquecimento? E aqui ele está usando como base para ele pedir no versículo 13. Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro. Já de manhã minha oração chega à tua presença. Senhor, me livra, não me deixa morrer. Percebe aqui como a morte é descrita com perguntas retóricas, que indicam, de certa forma, a falta de compreensão que o salmista tem. Ele não sabe o que vem depois, ele não tem consciência. Ok? A partir de Isaías 53, Daniel 12, aí a gente tem uma clara revelação sobre ressurreição, sobre vida pós-morte. Mas para o salmista, ser libertado da morte, a gente volta lá para o Salmo 16, era ter a sua vida preservada contra os inimigos que queriam eliminá-lo. Então, quando ele diz que o Senhor não vai deixar o corpo dele se decompor na sepultura, ele está falando: o Senhor vai me livrar da morte. Na referência de Davi é morte violenta e prematura. Aí nós vamos lá para Atos 13. Atos 13, onde esse texto é usado. Qual que era o sentido do Salmo 16, pessoal? Deus livra o seu fiel da morte. Qual que era o referente ali? Davi sendo liberto da morte prematura. Atos 13, 34 e 35. Olha só, Paulo vai usar o mesmo salmo para falar da ressurreição de Jesus. O fato de que Deus o ressuscitou dos mortos para que nunca entrasse em decomposição é declarado nessas palavras. Eu lhes dou as santas e fiéis bênçãos prometidas a Davi. Então ele cita um texto antes para falar: Jesus era descendente de Davi. Como Davi é o autor do Salmo 16, aí Paulo vai dizer no versículo 35, assim ele diz noutra passagem: não permitirás que o teu santo sofra a decomposição. Salmo 16, 10. Olha o versículo 36 e 37. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com os seus antepassados, e o seu corpo se decompôs. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição. Perceba aqui que Paulo, no seu discurso em Antioquia da Psídia, é isso? Antioquia da Psídia. Paulo, em seu discurso de Antioquia da Psídia, ele percebe um novo referente. O sentido é o mesmo. Deus livra o seu fiel da morte. Com Davi, era a morte prematura, lá na referência, do Salmo 16. Aqui em Atos 13, Paulo identifica um novo referente. Quem é? Jesus Cristo, que é liberto da morte por Deus de uma maneira mais plena que Davi. Davi foi liberto daquela morte prematura, mas depois ele morreu, como todo mundo. Mas Jesus experimentou a libertação da morte de uma maneira definitiva. Ele ressuscitou dos mortos e nunca mais morrerá. O sentido é o mesmo. Deus liberta o seu fiel da morte. A referência ou implicação é diferente. Aqui, morte prematura violenta. Ali, a ressurreição definitiva dos mortos. Ok? Então, nessa abordagem, preserva-se o sentido do texto. O autor original entendeu o que ele estava falando, mas percebe-se um novo referente ou uma nova implicação. Bom,
Então deixa eu citar o Kevin Van Hooser, que não é descontinuista, ok? Mas que vai afirmar algo interessante no livro dele. Há um sentido nesse texto, né? Ele discute significado e significância lá. Ele diz: o significado é aquilo que o autor intentava ou pretendia. A significância refere-se à relação que o significado do autor, ou o sentido, né, tem com alguma outra coisa. O significado de um texto, né, o significado ou o sentido é a mesma palavra, meaning, tá bom, no inglês, é inalterável. Ou seja, o sentido de Salmo 16 é inalterável, seja no Salmo 16, seja em Atos 13, mas a sua significância é inesgotável. Ou seja, pode se referir ao livramento da morte prematura ou pode se referir ao livramento da morte de forma definitiva na ressurreição. O sentido é, Deus livra seu fiel da morte. Significância, morte prematura, outra significância, ressurreição dos mortos. Aqui o Carlos diz algo que é muito interessante, o Carlos Oswaldo, né, disse, na verdade. As palavras do escritor do Antigo Testamento eram necessárias para comunicar todas as implicações que ele podia perceber em seu estágio do progresso da revelação e queria comunicar à sua geração. Então, ele tinha tudo ali que é necessário em termos de palavra para comunicar as implicações, não apenas o sentido, que é um só, mas as implicações que ele entendia. Eram, as palavras, além disso, suficientes em seu campo semântico para abranger não apenas tudo que o autor divino queria comunicar àquela geração, no caso, a geração de Davi, no Salmo 16, mas também o que ele havia determinado guardar para descoberta e uso pelos escritores do Novo Testamento muitas gerações depois, sem acrescentar ou modificar o sentido do texto do Antigo Testamento. O sentido ele é tão amplo, mas tão amplo, que você pode ter mais de um referente. Você pode ter mais de uma significância. Você pode ter mais de uma implicação. Mas o sentido é o mesmo. Ele não muda. O autor do Antigo Testamento entendeu o sentido, o autor do Novo manteve o sentido e também o entendeu. Bom, vamos pular aqui. Deixa eu mostrar um gráficozinho. Descontinuistas gostam de gráfico, né? Então, só para a gente fechar. Bom, tinha algumas dicas aqui, então, mas deixa eu... Tá aí. Então, perceba, Salmo 2,7, como é que alguém do Referência Plenior responderia à proposta de Waltke? Bom, quando Deus diz lá, tu és meu filho, hoje te gerei, né, a indicação básica é, Deus está partilhando sua autoridade com seu ungido. No Antigo Oriente Próximo, reis eram chamados de filhos de Deus. O rei ele era o representante de Deus, às vezes chamado de filho de Deus. No Salmo 2,7, isso ainda é mais significativo, porque a ideia é que Davi funcionava como um corregente. Por isso que as outras nações têm que beijar a mão do filho, né? Não, beijar a mão do filho para que ele não se irrite, né? Ele manda todas as nações se submeterem ao seu ungido. Então, o sentido básico tensionado por Deus é, Deus partilha a sua autoridade com o seu ungido. Ao dizer, tu és meu filho, hoje te gerei, eu te constituí rei e meu representante. Esse é o sentido. A implicação ou referente para o salmista no Salmo 2,7 seria, hoje eu te coloquei no trono de Israel. A implicação seria essa, hoje você está sendo coroado para ser o representante de Deus diante do povo. No Novo Testamento, a implicação ou a referência, por exemplo, lá em Atos 13, a gente está em Atos 13 aqui, certo? Vocês estão ou vocês já fecharam já? Então aproveita aí, já que a gente está aí. Dá uma olhada aí nos versículos 32 e 33. Nós lhes anunciamos as boas novas, o que Deus prometeu a nossos antepassados. Ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito no Salmo 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. O que esse texto está dizendo para a gente é que Paulo identifica um novo referente. Não Davi, que estava incluído no sentido do Salmo 2,7,
Mas agora um outro referente que é o filho de Davi, que ao ressuscitar dentre os mortos, recebe a autoridade partilhada do Pai para ser o seu representante. Então perceba, o sentido é mantido. Eu te coloquei como meu representante, como rei. No caso de Davi, como rei especificamente de Israel, naquele momento. No caso de Jesus, aquilo que nós vemos ele falando lá em Mateus 28, 18, por exemplo. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ou seja, Deus, ao ressuscitar Jesus dentre os mortos, o vindica, o confirma como filho de Davi, que é rei, assim como foi o seu pai. O sentido é mantido. Deus constituindo um rei como seu representante. No caso, Davi, ou um filho de Davi, no trono de Israel. No outro caso, Jesus como rei e representante do Pai, tendo toda a autoridade sobre céus e terra. Tá bom? Sentido é o mesmo, significâncias muito. Então percebam que o Espírito Santo, quando revela isso a Davi, ele não sabe apenas o sentido que Davi sabia, mas ele sabe todos os referentes. Tanto o referente de Davi, ou do filho de Davi, quanto o referente que seria mais para frente, o último filho de Davi, que era Jesus Cristo. Ok? Então eu não preciso espiritualizar, dizendo que o Salmo 2,7 estava se referindo diretamente a Jesus. Eu posso ler o Salmo 2,7 de maneira normal e dizer, Davi entendeu que Deus o constituiu como rei e seu representante. Era esse o sentido. E Davi aplica isso para si. Paulo pega o mesmo sentido do texto, Deus constituindo alguém como rei e seu representante, e aplica isso a Jesus. Um só sentido, múltiplos, nesse caso aqui, 2 referentes. Tá bom? Vamos orar? Vamos orar, agradecer a Deus. E depois, se a gente tiver uma pulga atrás da orelha aí sobre essas questões, a gente conversa. Tá? Pai querido, muito obrigado porque o Senhor Jesus é rei constituído pelo Senhor, Pai. Que como filho de Davi, recebe do Senhor autoridade para ser aquele que vai restaurar de forma plena a tua soberania mediada, Pai. Jesus já começou a restaurar essa soberania mediada na sua primeira vinda e vai restaurá-la quando vier em seu reino, nessa história deste mundo, Pai. Nós nos dobramos diante de Jesus, o reconhecemos como nosso rei, que dizemos a Jesus, ora vem para reinar, vem para estabelecer o seu reino, o teu reino de modo definitivo. O reino que nós já experimentamos em parte nas nossas vidas. Queremos vê-lo consumado na história deste mundo. Quando o Senhor dirá para Satanás e para todos os seus instrumentos dessa terra, que governarão o mundo até antes da vinda de Jesus, que quem vence no final é o Senhor, Pai. Na história é o teu governante, aquele que te representa, Jesus Cristo, que vence no final. E por isso é tão importante que ele ainda venha para reinar de modo físico na terra de Israel, sobre todas as nações. É o que nós oramos, no nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém, Pai. Obrigado pela paciência.